Eu estava respondendo alguns dos comentários aqui no canal em vídeos variados, e eu percebi que em alguns casos, algumas das dúvidas vão se repetindo. E por isso eu resolvi fazer esse vídeo aqui com algumas coisas que na verdade eu não recomendo, que tem a ver justamente com algumas dessas dúvidas, inclusive porque alguns inscritos fizeram certas sugestões que no meu ponto de vista elas são válidas, mas depende da situação. E por isso, sem enrolar muito, eu vou dar para vocês aqui algumas dessas respostas, na minha opinião, no meu ponto de vista. Bora conferir tudo isso no vídeo de hoje. Olá, Moisés Nairon aqui, seja muito bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. Vale lembrar que tudo que eu vou falar aqui é baseado na minha experiência, mas principalmente na minha opinião. Ou seja, são coisas que eu sugiro para você, é apenas uma sugestão para melhorar aí a sua experiência no ciclismo, para tentar preservar o seu equipamento, enfim, são dicas. Obviamente que se você discordar em qualquer das coisas que eu falar aqui, tá tudo certo, tranquilo. Inclusive, é importante que depois você deixe aqui nos comentários caso você discorde em alguma coisa ou se você quiser acrescentar ou dar alguma sugestão também. É sempre importante sua participação. E sem mais delongas, vamos aqui então para as coisas que eu não recomendo. Primeira coisa, não lave a bike o tempo inteiro. Não é indicado que você fique jogando água na sua bicicleta o tempo inteiro. Obviamente, vamos lá, não precisamos ser extremos aqui, né? Então vamos conversar aqui de forma bem moderada para você entender o que eu quero dizer. Com isso, eu não estou dizendo que você não tem que limpar a sua bicicleta, muito pelo contrário. Bike limpa significa menos manutenção, significa uma experiência muito melhor e uma bike limpa é uma bike limpa. Mas isso não quer dizer que você tem que jogar água na sua bicicleta o tempo inteiro. Sabe aquela lavação completa? Inclusive tem vídeo aqui no canal que eu ensino a fazer isso passo a passo, onde você vai jogar água, vai usar alguns produtos, é uma lavagem total na bike. Esse tipo de lavação não precisa você fazer sempre, com frequência, você só vai fazer quando você realmente precisa. Eu já falei disso aqui no canal. Porém, realmente essa é uma das coisas que as pessoas mais perguntam aqui. E aí, quando é que eu limpo? Com que frequência eu lavo a minha bicicleta? Na verdade, você limpa a sua bicicleta sempre que ela precisar de limpeza. Agora, jogar água de fato, fazer aquela limpeza mais pesada, só em casos mais específicos realmente. Quando a sua bicicleta está muito suja, às vezes você saiu para um pedal e chegou numa condição muito extrema, muita lama, ou pegou algum produto que pode danificar ali a pintura da sua bicicleta, ou então você foi pedalar numa região litorânea, teve que passar muito próximo de areia de praia, coisa assim. É interessante que você chegue em casa, joga uma água para tirar esses resquícios que podem vir a danificar os componentes da sua bicicleta. Mas de uma forma geral, evite jogar água na bicicleta com muita frequência. E o motivo para isso é muito simples, pessoal. Pode não parecer, mas a água tem facilidade para entrar em vários lugares que às vezes a gente acha que não entra, mas entra sim. A água entra nas partes que não estão bem vedadas da sua bicicleta. Aliás, até onde está bem vedada é capaz de ela conseguir entrar também. A água remove lubrificação, remove graxa e faz com que a sua bicicleta fique à mercê de outro tipo de sujeira, porque a própria água removeu, por exemplo, a lubrificação. Bicicletas de entrada, por exemplo, mais básicas, elas têm maior facilidade em permitir a entrada de água. Então, portanto, evite jogar água com muita frequência, a não ser quando realmente é necessário. Não recomendo que você jogue água o tempo inteiro. Eu já vi gente falar que bike não é planta para ser regada. Também não precisa disso, tá? Não esquece que eu não estou falando para você deixar a sua bicicleta suja. Limpa. Às vezes você chegou do pedal e a bike não está naquela situação que precisa jogar água, mas ela precisa ter uma atenção. De repente você vai passar uma escova ali na relação, alguma coisa do tipo, um pano seco, um pano úmido, alguma coisinha ali para você tirar aquela sujeira que fica no curso da suspensão, se for uma mountain bike. Tudo isso é coisa que você pode fazer sem ficar jogando água, beleza? Assim você vai economizar água, que faz bem para o meio ambiente, e vai preservar os componentes da sua bicicleta. Pode lavar, mas não com tanta frequência. Segundo ponto, continuando nessa mesma linha de limpeza de bicicleta. Obviamente que não é para lavar o tempo inteiro, mas se precisar lavar, uma das coisas que eu vou recomendar aqui para você, não utilize aquelas lavadoras de alta pressão, a menos que você tenha um autoconhecimento muito bom mesmo para usar aquilo ali. Mas a maioria das pessoas que eu vejo aí não usam da forma correta. Se você está vendo esse vídeo agora e está pensando, mas eu uso, tudo bem, porque o problema não é necessariamente usar, e sim a forma que utiliza. Então eu geralmente recomendo, ó, nem utilize, que é para garantir. Porque imagina só, a alta pressão daquilo ali, pessoal, é muito fácil. Quando você lava a bicicleta com uma mangueira comum, já tem a probabilidade de penetrar água em locais que não deveriam, rolamentos, como eu já expliquei anteriormente. Com a lavadora de alta pressão é pior ainda, muita gente acaba fazendo um erro. Em uma oficina de bicicleta talvez até seja comum você ver um mecânico fazer o uso de uma lavadora de alta pressão para fazer lá aquela revisão da bike. No entanto, ele tem o conhecimento necessário para saber a forma de jogar, aquele leque de água de alta pressão, os locais corretos de jogar. E além disso, muitas das vezes ele faz isso em um momento em que a bike já vai passar por uma revisão geral mesmo. Então não tem esse problema. Agora, não é que
que seja proibido e não é que eu estou dizendo que você não pode fazer. Eu estou dizendo que eu não recomendo que você faça, a menos que você realmente tenha um conhecimento da onde que você não pode colocar e da forma que você vai colocar. Tem uma técnica ali que você utiliza, joga água meio de cantinho, meio de lado, não joga forte. Inclusive, dependendo da lavadora que você tem aí, da pressão que ela tem, pode danificar até a pintura, o quadro da sua bicicleta, porque é muito forte, pode marcar aquilo ali. Então toma cuidado, tá? Depois me fala aí se você utiliza e qual a forma que você faz para utilizar, até para deixar a dica aqui, porque claro, a gente sabe que ajuda bastante, é uma facilidade, porque às vezes a bike tá com uma sujeira um pouco mais grossa e uma pressão um pouco mais forte já pode tirar praticamente toda a sujeira e facilita o trabalho. Mas, como eu disse, tem que tomar cuidado, não é tão simples assim. Então, por garantia, eu geralmente não recomendo. Uma pressãozinha um pouquinho mais forte lá na própria torneira que talvez você tenha em casa já pode ser o suficiente aí para a grande maioria dos casos. Terceira coisa, ainda continuando nessa linha de limpeza de bicicleta, não recomendo que você tire o tempo inteiro a corrente da bicicleta. Não recomendo que você faça isso com frequência. E essa dúvida justamente, ela apareceu bastante aqui num vídeo que eu postei bem recente sobre limpeza de relação de bicicleta. No vídeo em questão, eu não tirei a corrente da bike. Eu simplesmente desencaixei ela lá do pé de vela, porque tinha como tirar, e mostrei como que eu faço a limpeza. E muitas pessoas me disseram nos comentários que, olha, mas é muito mais fácil, tira a corrente fora, dá um banho nela fora, facilita muito mais, menos sujeira. E em partes eu concordo, mas em partes eu não concordo. Por que eu não recomendo tirar a corrente com frequência? Agora, vou deixar bem claro, não é que eu estou dizendo que você não pode tirar a corrente. Eu só quero que você entenda que tirar com muita frequência não é uma boa ideia. Sabe por quê? Porque toda vez que você precisa abrir a corrente, você tem que abrir o power link da corrente, que é aquela emenda da corrente. Toda vez que você tira e coloca aquele power link, ele vai perdendo as propriedades, ou seja, ele vai enfraquecendo. Sim, já tem um vídeo aqui no canal que inclusive eu falo disso detalhadamente. As pessoas acham que é bobagem, mas não é. Inclusive, ó, como é que você faz quando vai abrir a corrente da sua bicicleta, caso você já fez isso alguma vez? Você simplesmente forçando o power link, você consegue tirar ele com facilidade com as mãos, sem utilizar nenhuma ferramenta? Porque tem gente que já falou isso pra mim que consegue. Se isso está acontecendo, já é um indício de que o seu power link já está enfraquecido, já está gasto e precisa ser trocado. É um risco para sua segurança. Então, cada vez que você tira e coloca o power link da corrente, ele perde um pouquinho da sua propriedade, vai enfraquecendo. E o maior risco disso tudo é que talvez, por ele estar mais enfraquecido, lá durante o seu pedal, quem sabe na hora de fazer uma força, vai arrebentar justamente ali, ele vai escapar fácil, ele vai abrir fácil, e aí você pode ter o risco aí de uma lesão, de algo mais grave. Portanto, eu realmente não recomendo abrir com tanta frequência a corrente da sua bicicleta. Então, cada vez que você vai limpar a relação da bike, até porque, como eu disse anteriormente, jogar água na bike, lavar de uma forma geral, não é recomendado que você faça sempre. Agora, limpar a transmissão você pode fazer com muito mais frequência. Porém, se cada vez que você for limpar, você usar o processo de abrir e fechar a corrente novamente, pode ter esse problema no desgaste do power link. Portanto, eu só recomendo que você faça isso em um caso de uma sujeira mais extrema. No vídeo em questão, a corrente estava suja, a relação estava suja, mas não a ponto de eu precisar realmente fazer essa lavação por fora. Às vezes eu faço isso, já mostrei até no canal eu fazendo isso também. Tira a corrente, coloco lá dentro de um pote com desengraxante, ou se for por imersão, tem muita gente que já tira para poder fazer uma lavação com água quente, enfim, faço todo o processo fora da bike, que ajuda bastante também, depois coloco ali. Mas eu só faço isso em casos mais extremos. Evite fazer isso com uma certa frequência. E caso você ainda tenha ficado dúvida, não acreditou muito no que eu tô falando, tá achando que isso é bobagem, entra lá no site dos fabricantes de corrente, pode entrar ali na KMC, da Shimano, da SRAM, da YBN, entra nesses sites e veja que o próprio fabricante vai recomendar que você não faça uso prolongado do power link. Inclusive, a própria SRAM já disse que depois que você abre e fecha o power link uma única vez, ele já tem que ser descartado. Aí eu também acho um pouco de extremo, né? Não há tanta necessidade assim. Inclusive, o que eu sempre falo é que quando você percebe que o power link ele abre e fecha com muita facilidade, principalmente se você nem precisa da ferramenta, esse é o ponto que você sabe que já precisa trocar. Mas só para vocês terem uma ideia, como o próprio fabricante leva isso tão a sério que eles recomendam isso. Tem outras marcas, outros fabricantes, como a KMC, por exemplo, diz que você pode abrir um determinado número de vezes, 5, 6 vezes. Aí depende de cada fabricante. Mas o ponto aqui é que o power link, toda vez que abre e fecha, desgasta um pouco, e se você fizer com frequência, vai representar um risco para sua segurança. Então não recomendo essa prática com muita frequência, e sim somente em casos mais extremos. E por fim, a última aqui, que é uma coisa que me aparece muito aqui, muita gente pergunta: não recomendo que você utilize a pressão máxima dos pneus da sua bicicleta só porque está escrito ali na lateral que ele vai a tantos PSI. Ah, meu pneu vai até 65 PSI, então posso usar 65 PSI. Não faça isso, essa é a minha recomendação. Ah, mas por que não suporta? Olha, se o fabricante está dizendo que ele
suporta, então ele vai suportar. Teoricamente você pode colocar, mas na prática não é assim que funciona. A calibragem do pneu tem que estar de acordo com o estilo de pedal que você vai fazer, com o seu peso, enfim, e com as características daquele pneu também. Ou seja, não é recomendado que você utilize aquela pressão máxima, nem tanto a mínima especificamente, mas sim utilizar da forma correta de acordo com aquilo que você realmente necessita. Por exemplo, se você utiliza uma bicicleta com câmara de ar, porém se você utiliza o sistema tubeless, que não vai câmara de ar e vai apenas aquele líquido selante dentro do pneu, você já tem uma outra calibragem. E isso vai ser de acordo com o seu perfil. O peso que você tem, o terreno que você vai pedalar, isso é o que vai implicar na calibragem que você vai ter que utilizar. Dificilmente essa regra, essa fórmula aí vai caber na pressão máxima dos pneus. O fabricante coloca isso na inscrição dos pneus, obviamente, para que você saiba que ele vai até ali. Outro detalhe importante é que a maioria desses pneus tem uma inscrição na lateral informando aquela calibragem ideal para uso com câmara de ar. E muita gente acha que quando está com o sistema tubeless é a mesma recomendação. Não é. Existem alguns fabricantes que já colocam as duas informações na lateral, tanto para calibragem com câmara de ar, com o sistema tubeless. Mas a maioria ainda só coloca visando o uso com câmara de ar. Isso quer dizer que em muitos casos você pode sim utilizar o pneu abaixo da calibragem mínima indicada pelo fabricante se você estiver utilizando o sistema tubeless. Até porque essa é uma das vantagens do sistema tubeless. Você pode utilizar o pneu um pouco mais vazio, ou seja, com menos calibragem, para que você tenha mais conforto e também mais segurança, porque com a ausência da câmara de ar não tem o risco de cortar a câmera e tudo mais, então você pode realmente baixar um pouquinho mais a calibragem. Então isso também já fica aqui como uma dica. Mas em resumo, a minha recomendação é que você não utilize pressão máxima, nem a pressão mínima, e sim a pressão ideal, de acordo com esses itens. Tem um vídeo aqui no canal onde eu explico detalhadamente como que você faz para entender a calibragem correta para o seu estilo de pedal e para o seu tipo de pneu. Caso você tenha interesse, depois já aproveita para assistir, porque ele está aqui nos cards, tá? Então é isso, pessoal. Basicamente essas são as recomendações que eu te falo hoje aqui. Lembrando, são recomendações e não são regras absolutas. Se você acha que algumas dessas recomendações não se encaixam no seu perfil, está tudo certo. Inclusive, depois deixa aqui para mim nos comentários para eu saber exatamente com o que você não concorda, porque a gente pode, inclusive, aqui contribuir para outras pessoas que estão pesquisando sobre esse assunto. E, claro, se você tem sugestão, deixa nos comentários também. Sempre falo que a sua participação aqui ajuda muito e faz com que a gente possa cada vez mais enriquecer o conteúdo aqui no canal. Fechou? Bom, e por fim, se esse vídeo te ajudou e se você gostou desse vídeo, obviamente, deixe seu like, porque isso realmente impulsiona aqui o nosso trabalho e traz motivação para a gente continuar cada dia mais trazendo conteúdo de qualidade para você. Obviamente que eu vou pedir também a sua inscrição aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, já aproveita para se inscrever. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau.